O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a graça de nos reunirmos em torno do altar, neste sétimo dia da novena de Pentecostes, onde o nosso coração está na expectativa do derramamento do Espírito Santo sobre nós. E lembre-se, o Espírito Santo quer sempre trazer novidade. O Espírito Santo quer sempre mostrar-nos o essencial, mostrar-nos verdadeiramente o para que nós existimos. E com a graça de Deus, no decorrer desta semana, nós estamos escutando a oração sacerdotal de Jesus. Podemos dizer que nós estamos escutando o modelo de oração de alguém cheio do Espírito, de alguém conduzido pelo Espírito, que é o meu modelo, o seu modelo. É onde nós devemos chegar como oração, lembrando que oração é um trato de amizade com aquele que eu sei que me ama. Por isso, a oração não é uma prática apenas. As práticas são meios, mas a oração precisa ser amizade. E aqui nós vemos a intimidade de Jesus com o Pai. E aqui nós temos alguns elementos, em cada dia tem algum trecho. Nos trechos nós temos elementos onde nós podemos aprender a rezar, aprender a orar, aprender a nos unir a Deus. Primeira coisa, é interessante perceber que a comunhão com Deus e com os discípulos de Jesus, ou seja, o trecho que nós estamos lendo no capítulo 17, a partir do versículo 20, nesta quinta-feira, é o coração deste evangelho. E o coração deste evangelho é o desejo de Jesus por uma unidade que se espelhe a comunhão dele com o Pai e o Filho. Ou seja, Jesus pede aqui a nós, discípulos, e é interessante porque quando Jesus rezava nesta quinta-feira santa, Jesus pensava em mim e você.
Jesus não pensava apenas nos discípulos, porque Deus nos ama com amor de eternidade. Deus nos ama com a capacidade de agregar tudo. Ou seja, nesta oração, Deus pensava em você. Mas padre, Deus pensava em mim assim, de uma forma coletiva. Não, Deus pensava em você pessoalmente, com tudo aquilo que hoje você tem. Deus pensava naquilo que era a necessidade de 2025 para a sua vida. Por isso que Ele rezou, pedindo a unidade. E a unidade é a possibilidade de sermos um só, membros de um mesmo corpo. Esta unidade não é apenas uma harmonia externa, irmãos, não é uma aparência. Esta unidade brota da participação na vida íntima de Deus. Não existe unidade se não for a partir da intimidade com Deus. Não existe unidade se não for a partir do relacionamento. Por isso que a oração é a meta. Ou seja, a oração, tudo começa da oração e para a oração chega. Não existe unidade sem uma vida orante. Não existe unidade sem uma vida interior fortificada. Não existe unidade sem ter os mesmos sentimentos de Cristo. Ou seja, aqui a espiritualidade ela é trinitária. Aqui a espiritualidade nós somos convidados a entrar no amor recíproco do Pai e do Filho por meio do Espírito. Aqui nós somos convidados a entrar a uma unidade que exige de nós uma vida de intimidade, que exige de nós uma contemplação aberta à novidade do Espírito. Primeira coisa, a unidade que nosso Senhor nos pede precisa brotar da nossa vida com Ele. Senão, nós seremos divisores dentro da nossa casa. Senão, nós seremos divisores dentro da nossa comunidade. Senão, nós seremos divisores aonde nós estamos. Por quê? Porque quem não reza, vive a partir da sua vontade própria. Quem não reza, senta no seu comodismo de achar que ele é sempre o centro da razão. E quando as coisas fogem do seu controle, ele é o divisor e começa a espalhar para todos o que é contrário à sua vontade própria. É assim que acontece na casa, é assim que acontece na paróquia, na comunidade, é assim que acontece no trabalho. Por isso, é necessário uma vida de oração. Sem vida de oração, nós vamos ser sempre divisores dentro da nossa família, das nossas paróquias, não vivendo o perdão, não vivendo a escuta, porque quem une escuta, não para no seu preconceito e na sua rotulação. Segunda coisa, Jesus nos chama a uma missão evangelizadora. Jesus ora para que a unidade dos discípulos seja um sinal visível para o mundo. Meus irmãos, aqui está a eficácia de toda e qualquer evangelização. Nós não conseguiremos evangelizar se nós não formos unidos. Nós não conseguiremos evangelizar porque o mundo está cansado de palavras bonitas, tá? O mundo está cansado de palavras bonitas que encantam emocionalmente, mas que passam. O mundo quer ver na sua vida os reflexos de Deus, que é sempre caridade e não acusação. Em nenhum momento do Evangelho você vai enxergar nosso Senhor apontando o dedo, mas sim estendendo a mão para levantar. Meus irmãos, isso não quer dizer que nós vamos passar a mão na cabeça daquele que está errado. Não. É aquela cena da acusação da mulher adúltera, que foi pega em adultério, que ia ser apedrejado, e mais do que depressa, o que nosso Senhor diz? Ele se rebaixa, porque faz parte da unidade se rebaixar para levantar. Somente quem reza consegue andar no compasso do outro.
e às vezes o compasso do outro é mais lento do que o nosso. É necessário muitas vezes voltar a algumas casas para depois caminharmos juntos. A missão evangelizadora da igreja não está naquilo que é a sua criatividade. A missão evangelizadora da igreja não está naquilo que você ousa dizer que só você tem. A eficácia da missão evangelizadora está na unidade. Por isso é necessário perguntar se os nossos gestos de bondade e de coerência estão conquistando aqueles da nossa casa. Porque se nós não conseguimos conquistar para Deus aqueles da nossa casa pelas nossas atitudes, os de fora vai ser apenas aparência. Terceiro ponto e último, para encerrar. Jesus nos ensina no trecho de hoje um amor sacrificial. Jesus fala do amor com que o Pai o amou. Um amor que agora é dado aos discípulos. Mas este amor, meu irmão, não é um amor de aparência, é um amor de sacrifício. E lembre-se, toda e qualquer vocação requer sacrifício. Sem sacrifício não há fecundidade nenhuma. Por isso, hoje, nós precisamos nos recordar que a manifestação de Deus na entrega do seu Filho por nós faz com que Ele padeça. E assim, nós queremos pedir a Deus a graça, na confiança da glória futura, celebrando o Marte. E eu preciso dizer para você, eu vou comemorar agora, daqui poucos dias, 3 anos de padre. Eu sou um padre novo. Mas todas as vezes que eu vou usar o vermelho na liturgia, minhas pernas ficam trêmulas. Porque eu sou capaz de olhar para dentro de mim e perceber que eu não amo como deveria. Somente quem ama é capaz de dar a vida. E se nós não damos a vida no ordinário, no hoje, quando Deus nos pedir, nós não daremos. Santidade não se improvisa. Martírio não se improvisa. O que hoje Deus te pede é um treinamento para aquilo que Ele tem para você. E o que Ele tem é uma glória futura. É aquilo que Ele já preparou para nós ao subir ao céu. Que nesta liturgia Deus nos mostre o para que nós vivemos. Nós não vivemos para este mundo. Nós vivemos para amar a Deus. E somente no céu entrará aqueles que amam. Que São Bonifácio nos ajude ao amor à palavra de Deus. A ser uns homens e mulheres do Espírito, capazes de amar a Deus acima de tudo. E amando a Deus, derramar o nosso sangue, se preciso for. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.